Olá, meu nome é Alessandra Marcolin, eu sou professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. E o tema da aula de hoje é a infecção do trato urinário durante o período gestacional, e hoje nós falaremos do terceiro módulo desse assunto, que diz respeito ao tratamento da infecção do trato urinário durante o período gestacional e as suas complicações. Eu espero que ao final desse módulo vocês sejam capazes de entender aspectos gerais do tratamento, discutir o tratamento medicamentoso da bacteriúria sintomática, da cistite, da pielonefrite, compreender a importância da profilaxia, tanto comportamental quanto farmacológica em alguns casos, da infecção do trato urinário, compreender a importância do segmento pós-tratamento e entender o por que ocorrem as complicações relacionadas à infecção do trato urinário. Após o diagnóstico de uma infecção do trato urinário, seja uma bacteriúria sintomática diagnosticada por urocultura ou uma cistite ou pielonefrite diagnosticadas por dados clínicos da paciente, é importante que comecemos o tratamento o mais rápido possível. E como eu já disse no outro módulo, a escolha do antibiótico sempre deve levar em consideração os agentes infecciosos mais comuns de nossa comunidade. Sempre vocês deverão escolher aquele antibiótico mais seguro, tanto para a mãe quanto para o feto, que seja bem tolerado por essa mulher e que tenha um baixo custo. Além disso, ele deve ser fácil de ser encontrado, tanto para aquisição em farmácias quanto em unidades básicas de saúde. O tratamento da bacteriúria sintomática ou da cistite, ele pode ser ambulatorial. Já no caso diagnóstico de uma pielonefrite, a paciente deverá ser internada para o tratamento. É importante que façamos medidas de suporte, que haja prescrição de hidratação oral ou endovenosa, a depender da aceitação da paciente. E o objetivo da hidratação é repor alguma necessidade que porventura a paciente tenha, mas também de aumentar o número de micções e aumentando assim uma eliminação mecânica das bactérias do trato urinário. É importante que façamos orientações dietéticas. É importante prescrever analgésicos, caso a paciente tenha dor, antieméticos, no caso de pacientes nauseadas ou com vômitos, e em casos mais graves, essas pacientes devem ser admitidas para cuidados no centro de terapia intensiva. Como eu já disse, na bacteriúria sintomática, o tratamento sempre será baseado no antibiograma. Ele pode ser utilizado pela via oral por 7 dias, não existe tratamento curto de 1 ou 3 dias no caso da grávida, porque a gente tem toda uma modificação na biodisponibilidade da droga durante o período gestacional, aumentando o risco de recorrência no caso dos tratamentos curtos. Sempre devemos dar preferência às cefalosporinas. Mas, mais uma vez, o tratamento da bacteriúria sintomática, ele é baseado em antibiograma. Então, nós lançaremos mão do antibiótico mais simples, com menos toxicidade tanto para a mãe quanto para o feto. No caso da cistite, o tratamento ele é empírico. Ele será iniciado antes do resultado do antibiograma. E também pode ser realizado por via oral, também tratamento prolongado por 7 dias, e mais uma vez daremos preferências para as cefalosporinas. Mas cuidado, porque as bactérias da nossa comunidade, especialmente as Escherichia coli, elas são resistentes em 40 a 50% dos casos à cefalexina. Então, a cefalosporina de escolha, como droga de primeira escolha para tratamento da cistite, é a cefuroxima. E essa escolha é baseada em um trabalho realizado no departamento de GO aqui da nossa faculdade, mostrando que a E. coli da nossa comunidade é, em 96% dos casos, sensível à cefuroxima. Portanto, é a cefalosporina de escolha para tratamento tanto da cistite quanto da pielonefrite. Aqui nós temos um gráfico mostrando as possibilidades antimicrobianas para tratamento, tanto da cistite quanto da pielonefrite. Nós vemos aqui, a ampicilina e a cefalexina, elas podem ser utilizadas para o tratamento, mas sempre com base em antibiograma. Porque 40 a 50% das nossas bactérias, especialmente as E. coli, são resistentes a essas medicações. Portanto, elas não devem ser utilizadas como primeira opção quando o tratamento é empírico. Quando possível, a ampicilina pode ser usada na dose de 500 mg de 6 em 6 horas, assim como a cefalexina. A cefuroxima é a nossa cefalosporina de escolha para tratamento empírico e deve ser utilizada na dose de 250 mg de 8 em 8 horas. O ácido pipemídico e a norfloxacina são 2 drogas que são utilizadas durante o período gestacional.
o uso dessas drogas é permitido, apesar de alguns estudos animais mostrarem defeitos na cartilagem de crescimento fetal quando houve a utilização desses antimicrobianos. Mas esses achados não foram vistos em fetos humanos. Portanto, são drogas que podem ser utilizadas, mas não como primeira escolha. A amoxicilina, junto com o clavulanato, também pode ser utilizada, principalmente com base em antibiograma, na dose de 500 mg de 8 em 8 horas, com relação à amoxicilina. E a nitrofurantoína é uma droga, um macrolídeo que pode ser utilizado na dose de 100 mg de 6 em 6 horas, mas existem alguns relatos de anemia hemolítica fetal. Portanto, é uma droga que pode ser utilizada, mas com cuidado. Muitas vezes nós deixamos a nitrofurantoína reservada para quimioprofilaxia, portanto, ela não é muito utilizada para tratamento. Para a pielonefrite, como eu já disse, o tratamento ele será iniciado antes do resultado do antibiograma, portanto, a droga de escolha aqui para o tratamento empírico é a cefuroxima. Pode ser utilizada por via endovenosa, mas alguns antibióticos também podem ser utilizados por via intramuscular por 10 dias. Já mostrei a vocês a nossa preferência pela cefuroxima e após 48 horas de melhora clínica da paciente, sem febre, essa medicação pode ser transicionada para a via oral. A droga será modificada quando o agente isolado for resistente àquela droga instituída inicialmente ou quando não houver melhora clínica da paciente. Esse quadro traz as possibilidades antimicrobianas para tratamento da pielonefrite. Mais uma vez, a cefuroxima é a nossa medicação de escolha para o tratamento empírico. Ela é prescrita pela via endovenosa inicialmente, na dose de 750 mg de 8 em 8 horas. O ceftriaxone é uma cefalosporina de terceira geração que fica reservada para aqueles casos de pielonefrite complicada, com sepse ou choque séptico, e é prescrita na dose de 1 grama a cada 12 horas. A ampicilina e a cefalotina, elas podem ser prescritas, mas a prescrição dessas drogas só ocorrerá se for baseada em antibiograma. Para o tratamento empírico inicial, elas não são indicadas. A norfloxacina é uma droga de segunda escolha, como já foi dito anteriormente, e pode ser prescrita, a prescrição será via oral, na dose de 400 mg de 12 em 12 horas. E a gentamicina é um aminoglicosídeo, é uma droga que em algumas situações será prescrita, porque é a única droga a qual a bactéria isolada é sensível, é prescrita na dose de 80 mg de 8 em 8 horas, mas fica aqui uma sugestão para restrição à prescrição dessa medicação, uma vez que ela é ototóxica e nefrotóxica tanto para a mãe quanto para o feto. Portanto, a sua prescrição ocorrerá apenas em situações extremamente especiais. Com relação à nefrolitíase, o tratamento inicial ele é conservador. Em 70% a 80% dos casos ocorrerá a saída espontânea do cálculo, mas é importante que façamos prescrições para essa paciente para melhorar a sua qualidade de vida. É importante que ela aumente a hidratação, para aumentar o volume urinário, o número de micções e assim facilitar a eliminação do cálculo. Se for necessário, é importante que façamos a prescrição de analgésicos, até de opioides, se for o caso. Antiespasmódicos também podem ser prescritos, assim como antieméticos. E mais recentemente tem-se utilizado a prescrição de corticoide e cloridrato de teusulosina para reduzir a reação inflamatória e promover relaxamento da musculatura ureteral, facilitando assim a eliminação do cálculo. E essas pacientes, é claro, deverão receber uma avaliação do urologista, porque em cerca de 20% dos casos, elas necessitarão de um tratamento invasivo para a resolução desse problema. Nesse slide, nós temos uma lista de condutas que devem ser adotadas pela paciente. Elas devem se tornar hábitos das mulheres para que haja menor risco de infecções do trato urinário. Então, a mulher tem que ter uma hidratação adequada, ela deve tomar pelo menos 3 litros de água ao longo do dia. Ela deve ingerir alimentos ricos em vitaminas, principalmente vitamina B, beta-caroteno e zinco. Uma mulher deve urinar no primeiro estímulo miccional, deve esvaziar completamente a bexiga em cada micção. Ela deve adotar medidas de prevenção da constipação intestinal. Mulheres que têm constipação intestinal têm mais infecção do trato urinário. Elas sempre devem urinar antes e após a relação sexual.
A higiene perineal deve ser adequada, ela deve fazer essa higiene, lavar o períneo, principalmente após as evacuações. Não deve usar ducha vaginal ou sabonetes íntimos durante a sua higiene. Usar lingerie de algodão, aerada, roupas não muito apertadas. E caso seja de sua rotina tomar banhos de imersão, ela não deve ficar mais de 30 minutos nesses banhos, ou não deve realizar mais que 2 banhos em um mesmo dia. Portanto, aqui existe uma lista de bons hábitos que devem ser adotados por todas as mulheres e que realmente previnem a infecção do trato urinário. Algumas mulheres se beneficiarão da profilaxia farmacológica. Quem são essas mulheres? Aquelas mulheres que têm mais de 2 episódios de infecção do trato urinário baixo nessa gestação, ou que têm 2 pielonefrites durante a gestação, ou aquela paciente que teve uma pielonefrite associada a um fator de risco. Essas pacientes são pacientes candidatas à quimioprofilaxia. E qual é a droga utilizada? Nós escolhemos como droga, a droga de primeira escolha para quimioprofilaxia, a nitrofurantoína, na dose de 100 mg ao dia até a 36ª semana de idade gestacional. A cefalexina também poderá ser utilizada na dose de 500 mg ao dia, assim como a norfloxacina na dose de 400 mg por dia. Mas a droga de primeira escolha fica a nitrofurantoína. Tão importante quanto o diagnóstico precoce e o tratamento adequado é o segmento pós-tratamento. Uma nova urocultura deverá ser solicitada 7 dias após o término do tratamento. Essa paciente será submetida a uroculturas mensais pelos próximos 3 meses. E, até o final da gravidez, essa paciente fará culturas a cada 2 meses. Aquela paciente que faz quimioprofilaxia deverá ter uma urocultura repetida no 3º trimestre. E todas essas pacientes, no período puerperal, deverão receber avaliação de um urologista. É muito comum as pacientes terem infecções do trato urinário de repetição ao longo de sua vida. Essas pacientes que tiveram infecções durante a gravidez, e em muitas situações essas infecções estão relacionadas a patologias no trato urinário, muitas vezes não diagnosticadas até esse momento. E por fim, as complicações relacionadas aos casos de infecção do trato urinário. Complicações maternas podem ser graves. A paciente pode ter associada à infecção do trato urinário uma septicemia e choque séptico. É comum nos casos graves a paciente ter insuficiência respiratória. Em 25% dos casos existe algum grau de disfunção renal. Assim como existe a possibilidade de anemia hemolítica em 25 a 30% dos casos. Essas mulheres que têm infecção do trato urinário são mulheres com maior risco de desenvolverem hipertensão arterial crônica ou pré-eclâmpsia. São pacientes com maiores taxas de endometrite puerperal. São pacientes com a possibilidade de hepatite transinfecciosa e ainda com possibilidades, com complicações relacionadas à litíase, como obstrução urinária, abscesso e celulite perinefrética. Vejam, grande parte dessas complicações, como essas complicações relacionadas aos quadros mais graves, são complicações secundárias aos danos mediados pelas endotoxinas bacterianas nas membranas celulares. E como complicações perinatais, nós temos aquelas complicações relacionadas ao processo inflamatório, que é desencadeado pelo processo infeccioso. Então, é comum as pacientes terem trabalho de parto e parto pré-termo, coriamniorrex prematura. São pacientes com risco maior de apresentarem coriamnionite, e a coriamnionite ocorre por uma infecção sistêmica materna, acometendo a cavidade amniótica. As crianças, filhas dessas mães com infecções urinárias de repetição, podem ter baixo peso ao nascer, restrição de crescimento intrauterino, leucomalácia encefálica, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor, e o risco de óbito fetal é muito maior em gestações complicadas por infecção do trato urinário, 2 ou 3 vezes maior. Portanto, vejam a importância de se fazer o diagnóstico precoce dessas formas de infecção, o tratamento imediato, para assim prevenir, proteger essa mãe de complicações, assim como o seu feto ou recém-nascido. Portanto, eu termino esse módulo com algumas conclusões sobre a infecção do trato urinário. A infecção do trato urinário pode se manifestar de várias formas e é um evento extremamente comum na gravidez.
O rastreio da bacteriúria sintomática ele deve ser universal e o mais precoce possível e deve ser feito por meio da urocultura. Rastreando a bacteriúria sintomática e realizando o seu tratamento, nós evitaremos a conversão das formas assintomáticas em formas sintomáticas da doença. E assim, faremos a prevenção das complicações maternas e perinatais, extremamente importantes e relacionadas às infecções sintomáticas. A droga de escolha para tratamento de uma infecção sintomática, utilizada para o tratamento empírico, é a cefuroxima, via oral para cistite e endovenosa para pielonefrite. O controle pós-tratamento é fundamental para se garantir a cura, assim como a profilaxia comportamental e a quimioprofilaxia, para quem tem indicação. São condutas essenciais para se reduzir os índices de infecção do trato urinário durante o período gestacional. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham aproveitado esses módulos relacionados à infecção do trato urinário e passem, a partir de agora, a prestar uma assistência de qualidade a paciente que os procura com infecção do trato urinário. Obrigada.